pensamento deles era atacar Jerusalém. No capítulo 2, eles zombaram, eles desprezaram do trabalho que Neemias e os seus companheiros estavam fazendo ali na reconstrução da cidade. E por fim, no capítulo 6, nós lemos que eles tentaram matar Neemias. Então a circunstância não era boa, as circunstâncias não estavam favoráveis para os servos de Deus na reconstrução da cidade de Jerusalém. E, sem dúvida, foi um tempo muito difícil, né? Um tempo muito difícil. Eles tinham algumas dificuldades que eu gostaria de compartilhar. Olha o capítulo 4 de Neemias e o verso 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do monturo, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos, e etc. Capítulo 4 ainda, e o verso 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Verso 23. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Então nós estamos vendo que a reconstrução da cidade sendo feita, mas em tempos angustiosos. É o que lemos aqui em Daniel 9, 25, a parte final. Então essas primeiras 7 semanas, esses 49 anos, foram anos de luta. Anos de construção, sim, mas anos de dificuldade, de luta, anos difíceis, né? Como nós lemos aqui, tempos angustiosos para os próprios judeus, porque houve perseguição, houve dificuldade, né? E eles tiveram então que trabalhar com a ferramenta numa mão e com a arma na outra mão. E isso dificultava para eles o trabalho, mas o trabalho foi feito. E nós devemos então notar essa realidade. Agora, nós lemos das 62 semanas. E as 62 semanas perfazem um tempo de 434 anos. E nós devemos notar que, nesse tempo, a profecia fica em silêncio. Porque nós lemos aqui depois das 62 semanas, aí que começa a funcionar novamente, não é? Então ele fala, a reconstrução será em tempos angustiosos. Mas depois das 62 semanas, então nós teremos o príncipe ungido, né? E depois ele faz a profecia que acabamos de comentar. Então nós temos um período que parece que o relógio profético parou, né? E, na verdade, quando você olha para Malaquias, finalizando o Velho Testamento, e olha para Mateus, e você vê ali naquele período um espaço exatamente de 400 e poucos anos. Então, nós temos aí, nesse intervalo, o silêncio que nós vemos aqui na profecia de Daniel. Agora, é interessante para nós observarmos então que até quando Jesus Cristo entrou na Jerusalém, montado naquele jumentinho, passaram-se 69 semanas. Então falta uma semana. E é interessante a gente pensar, não é? Porque esta última semana que está faltando, nós vamos ver mais tarde. Nós vamos observar que houve um espaço entre a 69ª e a 70ª semana. Então ali nós temos um espaço, e esse espaço ele está estabelecido
aqui na palavra de Deus, né? E eu gostaria que nós observássemos algumas coisas, né, que estão relacionadas exatamente com esse espaço. Nós observamos aqui no versículo 26, depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. Aí vai para o futuro, né? Mas ele faz aqui nesse versículo algumas referências que são interessantes para nós também. Nós descobrimos então que fora das 69 semanas está a morte do ungido. Mas também fora das 69 semanas está a destruição de Jerusalém. Mas também não estão dentro da última semana. Então isso estabelece um espaço entre a 69ª e a 70ª. Então até Jesus Cristo entrar na Jerusalém celestial, na Jerusalém terrena, nós temos então o cumprimento das 69 semanas, mas falta uma. Agora, nós estamos observando aqui que esse período seria até o ungido. E depois nós lemos a respeito da sua morte, no versículo 26. Depois das 62 semanas, quer dizer, não dentro delas, né? Mas depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Então aí, a morte do ungido está fora das 70 semanas, mostrando para nós o espaço entre a 69ª e a 70ª semana. Quando nós pensamos no ungido, nós entendemos claramente que é o Senhor Jesus Cristo. Olha para Isaías, capítulo 61, e aqui nós lemos as seguintes palavras: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O ungido é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós chegamos no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, nós temos a palavra o Messias, no hebraico o Cristo, o ungido de Deus. Vamos para Atos, capítulo 10, e nós vamos ler os versos 38 a 40. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A esse ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Então nós temos aqui Deus ungindo a Jesus de Nazaré. Agora, eu gostaria que nós notássemos ainda uma outra coisa interessante, né? Veja no capítulo 9, o verso 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. O texto fala que o povo de um príncipe que há de vir ia destruir a cidade e o santuário. O santuário e o templo, não é verdade? A cidade e o santuário. Então nós sabemos que a destruição de Jerusalém e do templo também estão fora das 70 semanas. E eu gostaria que nós olhássemos para Lucas, capítulo 21, para vermos o cumprimento dessa profecia. E nós vamos ler os versos 20 a 24. Quando, porém, vide Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo.
cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Aqui temos a profecia de Daniel, repetida pelo Senhor Jesus Cristo. E de fato, isso aconteceu no ano 70, quando eles destruíram a cidade, destruíram o templo, e a profecia se cumpriu literalmente. Agora, é bom a gente notar, não é, que a profecia também fala: até o fim haverá guerras. Desolações estão determinadas. E, meus irmãos, essa é uma verdade. Nós sabemos que em toda a história da humanidade nunca houve paz. Sempre houve guerra, sempre houve desolações. E quando nos aproximamos do fim, então nós estamos vendo de fato que estas coisas estão aumentando, estão se avolumando, estão crescendo cada vez mais. E nós sabemos que nós estamos vivendo já muito próximo dos acontecimentos da última semana. Mas há um detalhe que eu gostaria também de falar sobre isso, é que nesse espaço entre a 69ª e a 70ª semana, não somente estão a morte do ungido, a destruição de Jerusalém e do templo, mas também a formação da igreja. E aí nós começamos então a entender por que o Senhor Deus abriu esse espaço entre a 69ª e a 70ª. Porque Ele jogou a última semana lá para o final. Porque Deus estava preparando o seu reino. O reino que vai chegar, o reino milenar de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Então nós temos nesse espaço a formação da igreja. E é bom quando nós podemos entender isso, não é? Entender essa realidade, porque na verdade está nos planos de Deus. Em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso. E Ele disse aqui, no versículo 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é bom quando nós podemos entender isso, que nesse período aí em que estamos vivendo, o Senhor está edificando a igreja. Agora, falando assim, não faz muito sentido. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que o Senhor Jesus usou um possessivo. Ele disse minha, né? Se a igreja é minha, então a igreja não é nossa, né? A igreja é dele. De fato, ele está edificando a sua igreja. E nós somos parte dessa igreja, graças a Deus, né? Nós pertencemos a ela e nós estamos ligados a Jesus Cristo. João Batista faz uma declaração muito interessante. Observe bem o que vamos ler e nós vamos então finalizar esse período. João 3 e versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo de noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João disse, o que tem a noiva é o noivo. E quando nós olhamos para outros textos da palavra, nós descobrimos que a igreja é a noiva de Jesus Cristo. É a noiva do Cordeiro. Hoje ele é noivo. A noiva está sendo preparada. Mas amanhã ele virá a esse mundo, conforme vamos ver, como o rei. E ele terá a sua rainha ao seu lado, que é a igreja que hoje está sendo formada. Então nós estamos num período muito importante da história. Nós estamos vivendo o tempo da formação da noiva, que é a igreja como nós a temos conhecido. Então nós vamos parar por aqui e o nosso desejo
é que o que temos estudado possa ser compreendido por todos os que estão ouvindo esta mensagem e que Deus abençoe a cada um.